Salve, salve caverna, Lema Jean aqui na voz. Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos, meus mano? Hoje comigo vocês estão vendo nós de novo, nossa querida Lema Otávio. Satisfação, meu mano. Como é que você tá? Salve, salve, Janzinho, salve, salve, Caverna. Tô bonzão pra caramba, e você, como é que anda? Graças a Deus, mano. Graças a Deus, tranquilo. Nos corre, né, mas tranquilo. Ah, faz parte da vida, né? Nascemos rico. Parte. Nossa, como seria Mano, bom nascer rico. se Puta que o dia que pariu. eu ficar rico, cara, vão haver indícios. O maluco jogando com Black Lotus nas mesas. Foda-se. Não, eu vou pegar aquele deck mais groselha que existe, colocar todo ele em arte foil, arte Todo pimpado. foil com arte de SLD, os SLD caro. É, e tipo, o deck é mó merda, tá ligado? Ai, que da Só hora. pra falar que eu posso. Caverna. Não, pra caralho, eu faria muito isso. Antes da gente começar, só lembrando vocês, se por acaso você não é inscrito no canal, curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral pra Comenta. gente e lembra, comenta e lembra de ativar o sininho, porque o YouTube não tá entregando direito os nossos vídeos, então você não perde quando a gente soltar vídeo. Tem shorts saindo duas ou três vezes na semana aqui no YouTube. Tem vídeo que está saindo toda semana também, tem live que a gente faz, então tem bastante conteúdo saindo para vocês não perderem nada. E antes da gente continuar, dessa vez eu vou deixar a nossa querida Lhama Otávio, enrolei a língua, enquanto eu tomo uma água, falar dos nossos parceiros rapidinho. Então é isso, gente. Como vocês já sabem, nós temos parcerias com a TCG Inbox e com a Dos Reis Playmats. E, meu, TCG, já sabem, é a melhor deck box, custo-benefício. Dos Reis, meu, Playmat, assim, que é o definitivo da minha vida, não tem outro. E pra quem, quando vocês forem fazer as compras lá, na TCG Inbox, cupom Lhama5, que tá desse lado. E na Dos Reis, Lhama10, que tá do outro lado. Então é isso. Isso aí, se vocês estão vendo um episódio dessa vez de deck velho, e no deck velho, só por acaso, para quem não lembra, a gente vai explicar o deck velho. O deck velho é um quadro que a gente faz. Esse já é o 18º já, inclusive. Faz tempo já em que a gente está fazendo. Faz. Que a gente reforma um deck. Só que como que é essa reforma? A única coisa que a gente mantém do deck, do seguidor que mandou esse deck pra gente, é o plano de jogo e a estratégia. Ah, Caverna, mas eu não sei o que é plano de jogo, Lhamas. Volta lá no nosso canal, que saiu um vídeo na semana passada da gente falando detalhadozinho o que é plano de jogo. Saiu Rios também, shorts. Se você está no Instagram, se você está no YouTube, saiu o vídeo Saiu também Sabedoria das Llamas mais também. curtinho, falando sobre plano de jogo. Tem Sabedoria das Lhamas, tem live. Então, tem bastante coisa que a gente tem no canal aqui explicando o que é o plano de jogo e como pensar um plano de jogo efetivo. E aí a gente pega o plano de jogo e a estratégia do deck e é a única coisa que a gente mantém do deck. Às O vezes, resto dependendo se tiver muitas estratégias, a gente escolhe uma. a gente sempre tenta focar no principal do deck. E aí a gente reforma o deck a partir disso. Então nenhuma carta tá salva no deck. A única coisa que tá salva é a estratégia e o plano de jogo. Normalmente a gente muda entre 20 e 30 cartas do deck. Tem deck, dependendo, que a gente chega a mudar 40, mas a maioria fica entre 20 e 30. Sim. Tá? Então é isso. Falamos demais nessa introdução. Roda a vinheta e bora que esse deck tá safado. Bora lá. Galera, vamos lá. Como vocês já sabem, eu vou primeiro falar do deck do nosso seguidor e vou ler o que ele mandou no grupo do deck velho pra gente, para vocês saberem o que ele disse pra gente sobre a estratégia do deck. E o Hilton dessa vez deixou as coisas muito abertas, inclusive. Esse já é o terceiro deck do Hilton que a gente faz. E ele foi O Hilton safado dessa com a vez gente ele foi dessa vez. safado de propósito. Ele falou que foi de propósito. Ele deixou tudo muito aberto, mas eu vou ler para vocês. E vou falar mais ou menos do deck que ele tem, do que a gente interpretou do que o deck quer fazer. E depois a gente vai para as mudanças. Então vamos abrir o deck velho aqui. Uhum.
Lembrando que a gente tem um grupo no WhatsApp do deck velho, tá? Que aí você manda umas listas lá, é só mandar a lista. Não importa o site que elas estejam, é só mandar a lista e escreve o nome do comandante e escreve o plano de jogo do deck que a gente faz o deck velho para vocês. Mensagem do Hilton no grupo do deck velho. B3 humilde, não faz nada demais, podendo travar o jogo honestamente e do nada entrar um Tezeré drenando muita vida de geral. O preço do progresso é o metal e o nome do deck é uma referência secreta. KKKKK. Que custa muita mana. Mano, ele não disse nada com nada aqui. A única coisa que eu entendo é que esse Full Metal aqui só me lembra de Full Metal Alchemist. Sim. Mas o Hilton foi muito sem vergonha nisso. Mas ainda assim, o comandante do deck dele... Deixa eu até mudar aqui. Não precisa, né? Tá tudo bem. É um deck de Rona, discípulo de Geeks, o deck original dele. Que é um deck que abusa de... que quando a Rona entra em campo, a gente pode exilar um artefato, uma carta histórica do nosso cemitério, e a gente pode castar cartas que não sejam terrenos exiladas com a Rona, e aí a gente pode pagar 4 e exilar o topo do deck. Então, é uma fonte de draw de recurso na zona de comando, e do que a gente entendeu do deck, essa arte está muito legal, tá? De Tezeré Master of the Bridge. Sim, mano. Bloomborrow trouxe uns PW Tem muito umas artes fofo, feias, velho. mas tem umas artes muito foda no Bloomborrow. Eu acho que dos PW, eu acho que não achei nenhuma assim que eu falo, nossa, essa tá horrível. Cara, Mas tá bonitinho. o Carne tá estranho. O Carne que virou uma árvore, né, em Bloomburrow. Não sei, esse Tá eu não estranho. lembro. Mas aí é um deck que gira em torno de fazer alguns artefatos, de sacrificar artefato e trazer de volta. O deck dele tem alguns efeitos tipo Gaunt para pegar a carta dos oponentes. Mas é basicamente um deck que controla de algumas formas e usa efeitos de sacrifício e reanimar artefato para fazer alguns combos, porque o deck tem um Marionette Master aqui, que é peça de combo, né? Ainda mais contando que ele está usando o Scrap Trawler e Workshop Assistant, que são 2 cartas que você consegue sacrificar um para voltar o outro do cemitério. Você faz loop infinito e com Marionette você drena a mesa inteira. Esse deck, apesar do Hilton falar que é um B3, ele é um B4 tecnicamente, porque o deck está usando Rising Waters, e Rising Waters é um Massland Denial, tá? Então, tecnicamente, esse deck é um B4, ele não é um B3, apesar do que o Hilton falou. Porque o Rio tá safado. Tá? O deck também tem um combo aqui de Cetro de Zócron, Cetro Reversão, para fazer mana infinita e ganhar de Tormento. E é um deck controle que tem artefato, tem tutor para fazer os combos e vai ganhar combando ou fazendo um trigger de Tezeré gigante drenando a mesa. Vamos lá. Caralho, eu posso falar, eu gostei muito desse deck que a gente fez, tá? Ficou legal. Inclusive me fez pensar em colocar esse comandante no meu deck como carta na minha breia, porque eu acho que eu não tenho ele na breia e o comandante é muito legal com artefato. Esse deck ele é um bracket 3 o que a gente fez. Não só porque o deck tá forte, mas porque o deck tem Cidadela de Nicol Bolas como Game Changer. Então o deck foi feito para ser um bracket 3. Mesmo se tirar a Cidadela, o deck ainda vai ser um bracket 3, mesmo se não tiver Game Changer. Sim, exatamente. Show. Comandante, Golbez, Crystal Collector. Cara, o Golbez é muito legal. Vamos lá. Ele é um comandante de Mir, 2 manas. O custo dele é de Mir, 1/4. As 2 habilidades dele são legais e a gente escolheu ele exatamente por causa delas, tá? Pensando no que foi a nossa dedução de alguma das coisas que o deck do Hilton fazia. Primeira habilidade dele. Quando um artefato entra em jogo sobre o nosso controle, a gente dá Surveio 1. Então, entrou artefato, ficha de artefato, né? Ou algum artefato que a gente conjurou ou reanimou, vai trigar o Golbez, a gente vai fazer Surveio 1, Vigiar 1. Isso aí é filtro de topo de deck. Isso já é muito legal. Muito legal. E aí a outra habilidade, na nossa End Step, se a gente tiver 4 ou mais artefatos,
Se a gente controlar 4 ou mais artefatos, a gente volta uma criatura do nosso cemitério para a mão. Depois, se a gente tiver 8 ou mais artefatos, cada oponente perde vida igual ao poder da criatura que a gente voltou para nossa mão. Então, a segunda habilidade dele drena bastante. Vocês estão vendo ali embaixo, o deck tem 26 criaturas, então vai drenar alguma coisa, que também é parte do que o Hilton falou que ele queria fazer com a habilidade do Tezzeret. A diferença é que a habilidade do Tezzeret triga pelo número de artefatos e a habilidade do Golbez triga pelo poder do bicho que a gente reanimou com a habilidade dele. Estou muito feliz com isso. Eu vou começar falando dos PWs e depois a gente vai de baixo para cima. É que os PWs já eram do Hilton já, né? Então, exatamente. E aí depois a gente desce e vai falando dos artefatos e vai subindo para as criaturas como a gente faz sempre. O Tezzeret Skimmer e o Tezzeret Messer da Ponte o Hilton já usava. O Tezzeret Skimmer nesse deck é forte pelas duas primeiras habilidades dele. O menos 7 nem é tão importante assim. O mais 1 cria uma ficha de... É basicamente uma ficha de tesouro, só que tem outro nome. Desculpa. E o menos 2, mais X menos X para qualquer criatura até o final do turno, sendo X o número de artefatos que a gente controla. O Removal. Esse deck ele tem uma shell de controle e ele tem algumas cartas para controlar o jogo. Então o Tezzeret com o menos 2 serve também de controle pra gente. Sim. E o Mestre da Ponte, além dele dar afinidade para os nossos artefatos, para as nossas criaturas e PWs, né? Sim, afinidade por artefato, o mais 2, todo mundo já conhece. Dá dano em cada oponente igual ao número de artefato e a gente vai ganhar vida. E o menos 3, a gente traz um artefato do cemitério para a mão. Então é um reanimate. Sim. O ult é legal, mas foda-se o ult, sinceramente. O mais 2 e o menos 3 já são importantes e a estática já são fortes o suficiente. Exatamente. O Hilton usava 30 terrenos e a gente manteve os 30 terrenos que o Hilton usava, tá? Não mudamos a base de mana. A base de mana do Hilton tava legal. Sim. A gente não achou necessário mudar ela. Tem algumas alterações aqui que daria para fazer para deixar essa base de mana talvez um pouquinho mais eficiente, mas a gente achou que não precisava mudar. Não. Eu acho que ela tá bem justa. Então. Daria para deixar uma coisa ou outra mais eficiente, mas a gente achou que dá para deixar desse jeito, o deck já tá legal com essa base. Uhum. Encantamentos. O único que o Hilton já tinha, produção mecanizada, que serve como uma win condition, entre muitas aspas, tá, Caverna? Por quê? Uma aura, 4 manas, encanta artefato. A produção mecanizada só encanta artefato. Esse deck, ele deve estar contando agora com 30, com 29 ou 32 artefatos. Qualquer número por volta disso, tá? Encanta um artefato que a gente controla na nossa equipe, a gente vai criar um token, que é uma cópia do artefato encantado, e depois, se a gente tiver 8 ou mais artefatos quaisquer... Não precisa ser o artefato encantado. Não precisa ser o artefato encantado, qualquer artefato com o mesmo nome, a gente ganha o jogo. Então essa porra tá encantada num só ring e a gente tem 8 fichas de Mir. Se a gente tiver 8 fichas de Mir e esse bagulho encantado num só ring, na nossa manutenção ele checar, e tem 8 fichas de Mir que são artefatos com o mesmo nome, a gente ganha o jogo. É simples assim. Não tem segredo. Não tem segredo. Mirrodin sitiada, a gente colocou. Os dois modos são legais, e aí depende de como o jogo está desenvolvendo e de como que é o nosso plano para o jogo desenvolver para escolher um dos dois modos. O modo do Mirran, quando a gente casta um artefato, a gente cria um Mir. O deck vai fazer bastante artefato, então dá para a gente fazer bastante artefato com o Mirran. E o modo Firexiano é uma forma da gente fazer alguém perder o jogo. Na nossa end step, a gente vai comprar uma carta e descartar uma carta, e aí se tiver 15 artefatos, 15 ou mais, artefatos do nosso cemitério, um oponente alvo perde o jogo. Então a gente escolhe um oponente nosso para perder o jogo. Ó, que delícia. Geralmente embaixo tá assim, o Jean alvo perde o jogo, também serve. Eu nunca mais vou jogar com vocês estão todos sem vergonha. É só pra não perder o costume. Sem vergonha.
E aí, uma das cartas que é muito forte para esse comandante, tá? Enhanced Surveillance. 2 manas, encantamento. Toda vez que a gente for olhar uma carta, a gente olha 2 cartas a mais para cada vez que a gente der Surveil. Então você vai fazer Surveil 1, você olha 2 a mais. Você vai fazer Surveil 2, você vai olhar 4 a mais. Nesse caso, essa carta tá aqui, a única coisa que dá Surveil pra gente é o Golbes. E aí, com o Golbes na mesa e esse bagulho, a gente vai olhar 3 cartas do topo. Cavar 3 do topo. Que já é muita Sempre que um vantagem. artefato entrar em jogo, é muito forte. Muito forte. Isso é muito legal. Sem contar que se a gente precisar proteger o cemitério, porque esse deck joga com o cemitério, a gente pode exilar essa carta e reembaralhar o cemitério no deck para não perder nenhuma carta. Tá? Vamos começar com os artefatinhos. Eu vou começar falando da base de mana, de pedras de mana que a gente tem. Coisas que o Hilton já usava, pedrinha de mana básica. Sinete Arcano o Hilton não usava, a gente colocou. Sinete de Mira ele já usava, a gente colocou o Talismã. Se tivesse, o Hilton já usava e a gente colocou a Esfera do Comandante. Os outros artefatos de mana, o Hilton já usava. Isso. Desculpa, eu vou tentar focar nos artefatos que a gente colocou e nas coisas que a gente acha principal, tá? Pode falar, foi mal, tá? Não, só isso que eu ia falar, só ia complementar, vai lá. Cidadela Genical Bolas, o Hilton não usava, Cidadela é o Game Changer do deck, como eu falei. Vocês já conhecem Cidadela, todo mundo já jogou contra Cidadela, 6 manas, a gente olha o topo na hora que a gente quiser, paga a vida, ao invés de pagar a mana, para castar a carta que tá no topo. Ou você pode jogar terreno também do topo do deck, tá? Cidadela é uma carta genericamente forte, é um staple, é um artefato, não tem por que Cidadela não tá nesse deck. Não, mas ele joga demais. Genericamente forte, joga demais, demais. Eu gosto de falar de Unwinding Clock sempre que a gente fala de deck de artefato, porque ele dá vantagem pra gente fazer algumas coisas que é bem legal. Então, 4 manas para desvirar todos os nossos artefatos em toda a manutenção é bem legal. Muito forte. Além disso, Portal do Protótipo, uma carta genericamente legal. Já tava aí? Já tava no deck, que nem um Winding Clock. Exila um artefato da mão, paga X mana, cria uma cópia do artefato que a gente exilou. O X é o custo de mana do artefato que a gente exilou. Então, exilou uma cidadela. Paga 6 mana, vira 6 mana genérica, vira o portal, cria uma cidadela. Por exemplo. Isso. Agora vamos numa carta que a gente colocou, né? Agora vamos para as cartas que a gente colocou. Utrus. O Utrus é legal porque a gente tem bastante criatura para fazer o station dele chegar em 3 fácil. Fácil. Mesmo ele sendo... E o custo de mana dele é baixo também, 3. E aí o station 3 dele é o creme que a gente precisa, mesmo que o mais 12 dele seja fácil de alcançar. Quando a gente caça um artefato, a gente compra uma carta e coloca um marcador de carga no Utrus. Então, sempre que a gente castar um artefato, a gente vai comprar uma carta e ele vai subir de 3 para 4, para 5, para 6. Uma hora ele vai chegar no 12 e aí a gente vai ter um bicho gigante para bater com voar além de dar draw pra gente. Tá? Muito forte. KCI, que a gente também pôs. Vou falar agora do KCI e nem do Altar de Ashinod. Ah, tá, desculpa. É peça de combo. Não, tá tudo bem. Porque é peça de combo, a gente vai deixar os combos pro final, tá? Mas KCI, Altar de Ashinod e Nindeth Mantle são peças de combo pro deck. KCI e Altar de Ashinod são redundâncias, tá? Cloud Key, redutor de custo de artefato, pra gente poder, quanto mais barato a gente pagar nos artefatos, melhor. Inspiring Statuary o Hilton já usava, dá improvisar para as mágicas que a gente castar que não sejam artefato. Tem algumas coisas aqui que a gente tem no deck que dá para abusar com improvisar, que dá para fazer legal, então isso pode ser interessante, a gente resolveu manter. E um altar da linhagem, que também é uma win condition, porque a gente tem um combo de reanimar. A gente manteve o combo do Scrap Trawler que eu comentei da lista do Hilton, a gente manteve. E o altar da linhagem o Hilton também já usava, então um combo que o Hilton já usava que a gente manteve. Isso. Vamos para as instantâneas e para a nossa shell de controle, basicamente.
Eu vou começar tirando as coisas que não são controle, tá? Brainstorm, que o Hilton já usava, Wheel of Invention, que é um tutor de artefato para o campo. Isso é muito legal, tem um monte de artefato legal para a gente tutorar. Tem as peças de combo principais que a gente tem para tutoração, artefatos, então, muito bom, vale muito a pena. E aí vamos para o pacotinho de controle básico, counters. A gente colocou, o Hilton tinha alguns counters mais pesados e a gente escolheu trocar e colocar uns counters mais eficientes, tá? Oferta irrecusável, um counter de uma mana que anula não criaturas, apesar de dar 2 tesouros para os oponentes. Se a gente precisar fazer mana, a gente pode usar isso para anular alguma coisa nossa também. Arcane Denial, Negate, que são os counters que a gente colocou. Disallow o Hilton já usava, a gente resolveu manter, porque é legal. Só por causa disso, é muito bom. A vantagem do Disallow é que, meu, ele anula habilidade, né? E às vezes tem alguma habilidade que vai te ferrar muito, você vai lá e anula ela. Desculpa, Caverna. O dia hoje tá corrido e eu tô só o pó hoje. Tá, faz parte. Dismember, um -5/-5 por uma mana é muito forte. Sim. E Heroes Downfall, porque apesar de ser 3 manas, a gente gosta de Heroes Downfall. Ele destrói criatura ou PW. No bracket 3, às vezes aparece algum PW chato que a gente precisa destruir e o Heroes Downfall destrói. Eita, saúde, Otávio. Tô tentando. Saúde, vocês estão vendo que a gente tá zoado hoje, mas estamos aqui e vamos nós. Não pode parar. Withering Torment. Eu gosto bastante desse removal, tá? Bastante. Se você tem um deck mono black, coloca essa carta no deck. Essa carta é absurda. 3 manas, destrói criatura ou encantamento. E a gente perde 2 de vida. Nessas cores que a gente tá aí no mono black, é difícil ter coisa que destrói encantamento. Sim. E tem alguns encantamentos que tem potencial de ferrar a gente. Então, se a gente não conseguir anular, o Withering Torment é uma forma muito boa de lidar com eles. O encantamento que ferra com esse deck fácil é o Aura Shards. Aura Shards, Leyline preta também, porque pode com cemitério, né? E a gente joga com cemitério. Sim. Então, Leyline preta também ferra, isso aqui destrói. E a global que a gente tem no deck, que é uma global muito legal de sincronização. Volta todas as permanentes não históricas para a mão. Então, assim, a menos que você esteja jogando contra um deck de Cisei, contra um deck de Jodar que só tem lendária, aí fudeu. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Mas a maioria das vezes não é esse o caso. Então, basicamente, tudo que a gente tiver na mesa vai ficar no campo e vai voltar muita coisa dos oponentes para a mão deles. Só que é muito legal, tá? Voltar coisa Essa carta ela tende mais a ajudar nós do que os oponentes. Muito. Ela é muito legal. Feitiços. O Hilton já tinha um pacotinho de tutor básico com tutor diabólico e Beseech the Queen. A gente só adicionou aquisição do mentor. Aquisição do mentor é exatamente a mesma coisa que o tutor diabólico faz, tá? É exatamente a mesma carta. Adicionamos também o Fabricate. Fabricate é uma carta bem legal, tutor artefato para mão. Genérico, muito legal. E daqui a gente não mexeu em nada, basicamente, além disso. Essa carta aqui que o Hilton tem, que pode reanimar artefato do cemitério para nossa mão, ou criatura, legal. Siphon Mind é uma forma de dar draw e descartar a carta dos oponentes. Extract from Darkness, apesar da gente milar 2, a gente vai reanimar uma criatura de qualquer cemitério pra gente, então isso é bom. E aí tem algumas coisas de draw aqui que o Hilton tem também que são legais. E vamos pro creme. Pro creme de la creme. O creme é o combo, né? Mas vamos começar. Uhum. Eu vou falar por linha para vocês, tá, Caverna? Ethereum Sculptor, 2 manas, redutor de artefato. De custo de artefato. O Hilton só usava o Foundry Inspector, a gente adicionou o Ethereum Sculptor. E aqui já vou tirar do caminho Familiar de Joira. Além do Familiar de Joira, a gente adicionou também a Cloud Key. Eu esqueci de falar para vocês. Cloud Key também para reduzir artefato. Uhum. Além disso, mantivemos a runa no deck. Como eu falei, o deck tem um combo de Scrap Trawler e Workshop Assistant, que é um combo que o Hilton já usava.
a gente adicionou uma redundância para esse combo, tá? Então, além disso, a gente adicionou Mir Retriever. Então, tem 3 cartas que combam agora. Mir Retriever, Scrap Trawler e Workshop Assistant. Sacrificou um, volta o outro para a mão. Sacrificou o outro, volta um para a mão. E com aí, os redutores você acaba fazendo de graça. Você consegue fazer isso de graça e fazer ETB, trigger de morte, e trigger de ETB infinito de artefato. Então, esse é um combo que o Hilton já usava. E aí, como que esse combo faz para ganhar o jogo se a gente não tiver o altar da linhagem? Uma das cartas, Aprendiz de Marionete. A gente manteve o Marionette Master no deck. Eu já vou falar dele, porque a gente está falando do combo que o Hilton já usava. Né? Que quando um artefato vai para o cemitério, ele dá dano igual ao poder dele em um oponente alvo. A diferença é que o Aprendiz de Marionete dá 1 de dano em todos os oponentes. De qualquer jeito, é uma forma de ganhar o jogo. Tá? E custa menos também, né? Custa menos também. O Master custa 6, ele custa 2. Então, desculpa, é bem mais eficiente nesse sentido. Além disso, o Aprendiz de Marionete serve para combo com outras cartas também, que a gente já vai falar. Engenheiro Vedalquiano, o Hilton já usava, 2 manas, gera 2 manas incolores de qualquer cor que a gente só pode usar para fazer artefato. O Sai, a gente adicionou, casta um artefato, faz um tóptero. É mais uma redundância para a gente ter artefato na mesa, para poder sempre estar trigando a habilidade do Golbis. E se a gente tiver com a produção mecanizada, é mais uma forma da gente conseguir ganhar o jogo com a produção mecanizada também. E também para dar dano com o Teferi também, né? Exatamente. E além do Sai ser uma fonte de draw também. Além disso, uma MVP do deck, Matoya. Eu nem conhecia essa carta, eu não jogo tanto assim em Final Fantasy. A Matoya, 3 manas, mono blue. Quando a gente dá Scry ou Surveil, a gente compra uma carta. O draw que a gente vai dar com a Matoya é depois do Surveil, tá? Então, primeiro resolve o Surveil ou o Scry, depois dá o draw. O nosso comandante vai dar draw sempre que entrar um artefato. Então, você tá com a Matoya e o Golbis na mesa, e o Sai. Castou um artefato, entra um tóptero, triga o Golbis pra gente dar Scry, triga a Matoya pra gente dar um draw. Não é Scry, é Surveil. Surveil, vai dar o Surveil, vai trigar a Matoya pra gente dar um draw. É muito forte, é muito legal. E a Rona. Que era a antiga comandante? A Rona, a antiga comandante, ela é forte, ela entra em campo, a gente pode pegar alguma coisa do cemitério e ter de volta. A gente consegue também com ela exilar o topo para castar, porque ela deixa exilar as coisas que exilou com ela. Então isso é bem legal. Aqui basicamente é uma linha, tirando a Maga do Tributo, o resto tudo o Hilton já usava. Já falamos do Scrap Trawler, Shimmermir para poder combar na cara dos outros em Instant Speed. Maga do Troféu para buscar o Altar de Shinod, Maga do Tributo para buscar Nindeth Mantle. É basicamente isso que elas estão aqui, tá? Uhum. A Maga do Troféu pode buscar... elas também podem buscar Scrap Trawler e Mir Retriever especificamente. Mas não é o objetivo. Qualquer um dos 2 combos que vocês quiserem buscar, com as 2 tá de boa, depende do que você tiver na mão. Mas, assim, o meu foco jogando com esse deck é sempre ganhar com o Nindeth Mantle, porque é o meu combo favorito pensando em combo com artefato e de reanimate. Mas qualquer um dos 2 você pode combar que vai de boa. E a Rini, o Hilton já usava, a gente manteve, porque é um Sec Outlet de criatura. Ele cresce, então a gente pode bater com ele se precisar. E né, é uma forma de sacrificar o Workshop Assistant para conseguir manter o loop e poder levar o jogo. Então, e a Rini também mantivemos. A April fomos nós que colocamos. Castou um artefato, vai fazer uma ficha de mutagen. Os fichas de mutagen são outros artefatos, que vai entregar o Golbis, que vai fazer a gente dar Surveil, que vai fazer na nossa Endstep a gente poder reanimar alguma coisa para a mão e drenar a vida dos oponentes. Então, né, é um ciclo de drenar que tá bem legal, que o deck consegue fazer com bastante consistência. Sim. Padinho, o Hilton já usava. Padinho, uma carta forte, que dá draw pra gente e hexproof. Simulacro. Cara, Simulacro é uma carta bem legal nesse deck, porque a gente tem como reduzir o custo do Simulacro para ele entrar mais barato, ele rampa a gente. Dá draw. Como é um deck de sacrifício, né, a gente
em algum momento vai matar o simulacro, a gente vai dar draw, pode trazer eles de volta com o Golbis para dar mais draw, para rampar mais, bem legal. Cara, Conrado tá aqui como um win condition. Independente do combo que a gente for fazer, se é combo com Nin Death Mantle ou se é combo de Scrap Trawler e Workshop Assistant, Conrado vai ganhar o jogo pra gente. É isso. Exatamente. É só isso. Conrado é o win condition aqui. O demônio do of Dark Skins, a gente manteve ele, que o Hilton já usava, porque ele é uma global, quando ele entra em campo, -2/-2 para todas as outras criaturas. Então, tecnicamente, a gente mata as nossas criaturas também. Só que tem uma vantagem, porque a segunda habilidade dele, quando qualquer outra criatura morre, a gente ganha 1 de energia, mesmo sendo do oponente. Então, a gente vai ganhar muita energia quando ele der essa global, e aí a gente paga 3 manas e 4 energia, reanima uma criatura de qualquer cemitério pra gente. Então a gente vai trazer coisa de volta com ele, sem contar que ele é um 5/5 voar também. Então, é bem legal. Um 5/5 evasão ajuda a ganhar jogo também. Além do que, se ele tá no nosso cemitério, a gente pode trazer ele de volta com o Golbis e vai dar 5 de dano, porque é o poder dele. É bem legal. Bem legal. E agora vamos para a parte final. Eu vou deixar Wurmcoil, Mir Battlesphere pro final, porque eles também são combo com o Nin Death Mantle, tá? Metalworker Colossus. Ele é um 11 manas, 10/10, que custa X a menos, sendo X o total de CMC dos nossos artefatos que não são criatura. A gente vai reduzir bastante o custo do Metalworker para normalmente fazer ele de graça. E aí, sacrifica 2 outros artefatos e volta o Metalworker para a nossa mão. Então, a gente consegue reanimar ele de volta, sempre vai ter ficha entrando que a gente pode sacrificar para trazer ele de volta. Olha só que legal, ele morreu. Você vai devolver com o Golbis ele pra sua mão e dá 10 de dano em alguma coisa. É tão chato. Exatamente, dá 10 de dano. Inclusive, Hilton, diquinha para você, se você quiser colocar, a gente não colocou porque a gente não achou necessário, pro Hilton e para quem quiser montar esse deck. Você pode focar em colocar efeitos de Entomb nesse deck. Então, o Entomb, o Bird Alive. Bird Alive, tem cartas que jogam, que buscam no deck e jogam no cemitério. Porque aí, com o efeito do Golbis na Endstep, você joga o Metalworker Colossus, reanima ele e dá 10 de dano. A gente não achou necessário, a gente achou que o deck já está eficiente, fazendo o que ele quer fazer, naturalmente. Mas pode ser uma forma de pensar isso diferente e melhor. Sire of Stagnation. Caralho, essa é uma das minhas cartas favoritas, tá, Caverna? Puta que pariu, esse Eldrazi é legal. 6 mana, 5/7. Ele tem The Void, significa que ele não tem cor. E a parte legal dele, ele não é um artefato, mas ele tá aqui pela habilidade. Sempre que uma land entrar no campo sob o controle de um oponente, aquele jogador exila 2 cartas do topo e a gente compra 2 cartas. Fonte de draw e mina o deck da galera. Lindo. Jogar land é o que todo deck quer fazer. Todo mundo, para jogar Magic, precisa jogar terreno. Caralho, todo mundo para jogar Magic precisa jogar terreno. Vocês têm noção de que isso aqui vai deixar a mesa com ódio enquanto ninguém remover? Sim. E aí, se remover, adivinha, o Golbis traz de volta. Olha só que legal. Pra resolver isso é só exilando, pra essa porra não voltar. Exatamente. E Noxious Gearhook, quando ele entra em campo, destrói uma criatura e a gente ganha vida igual à resistência do bicho que a gente destruiu. É uma remoção que pode ser, mais uma vez, é mais uma coisa que se a gente sacrificar, o Golbis traz de volta na Endstep, se a gente precisar. E é bem legal. E agora, vamos pro combo, tá? Eu vou começar falando dos artefatos e depois eu volto para as criaturas. Porque a gente vai ter que focar em alguma coisa. Eu vou até fazer uma coisa, porque esse combo para algumas pessoas pode ser complicado de entender. Então a gente vai fazer assim. Split view. Deixa o split view dos dois abrir, né? Porque precisa abrir para a gente conseguir conversar.
Vem aqui para baixo. Nós estamos aqui. E agora com você, eu vou descer aqui para os artefatos. Pronto. Vamos começar falando das peças que fazem o combo rodar. Crack Clan Ironworks, sacrifica um artefato, adiciona 2 manas incolores. E Altar de Ashnod, sacrifica uma criatura, adiciona 2 manas incolores. Para todos os efeitos desse combo, Crack Clan e Altar de Ashnod são redundância, tá? Qualquer um dos dois a gente vai conseguir combar na maioria dos casos. Só no caso do Marionette Master e do Aprendiz do Marionette que a gente só consegue combar com o Altar de Ashnod. Mas os outros casos, KCI e Altar de Ashnod combam, tá? Por que eu tô falando isso? Deixa eu diminuir um pouco a tela aqui para ver se eu consigo pegar tudo. Aí, Vai pegar, mais um. Diminui mais uma. mas eu não quero que fique ruim para eles poderem enxergar tudo. Não, mas deixa assim, acho que assim tá legal já. Vamos lá. Pronto. Nindeth Mantle é a peça-chave aqui. O Nindeth Mantle é um equipamento de 2 manas. A parte importante da habilidade dele é a estática. Quando qualquer criatura não ficha que a gente controla é colocada no cemitério, no nosso cemitério, a gente pode pagar 4 manas genéricas e ele volta para o campo equipado no Nindeth Mantle. Essa carta é um reanimate, basicamente. E aí, por que o Altar de Ashnod é importante? Vamos lembrar das criaturas que a gente tem. Vou começar com o Mestre da Marionete, e aí a gente conta que o Aprendiz de Marionete vai fazer o mesmo efeito, tá? Marionette Master, quando ele entra, ele tem que fabricar 3. Significa que a gente pode ou colocar 3 marcadores mais um nele, ou fazer 3 fichas de servo. Dependendo do nosso estado de jogo, na maioria das vezes, o fabricar vai fazer servo pra gente. Acho que 99% das vezes vai fazer servo. Mano, eu já tive vezes no meu deck de Breia que eu fiz ele crescer de poder só pra poder ficar dando dano por causa de trigger da Breia. Entendi. Mas, no geral, na maioria das vezes, é só fabricar para fazer servo. E aí, como é que funciona a brincadeira? Ele fez 3 servos. A gente vai sacrificar um servo pro Altar de Ashnod, 2 manas genéricas na pool. Sacrifica o Mestre das Marionetes. E quando a gente sacrifica o servo é um artefato, Mestre da Marionete vai trigar, a gente vai dar o dano igual ao poder do Mestre em um oponente. Sacrifica o Mestre pro altar, 4 manas na pool. Quando o Mestre bate no cemitério, vai trigar o Nindeth Mantle. Vai falar assim, você quer pagar 4 manas por essa criatura que não é ficha, que morreu, voltar pro campo? Queremos. Mestre das Marionetes vai voltar pro campo, a gente não tem mais 4 manas na pool, vai fabricar de novo para fazer mais servo para voltar ao loop. Então a gente vai ter, com o Mestre das Marionetes, ficha infinita entrando, trigger de morte infinito, e aí isso é importante porque o Mestre das Marionetes dá dano, mas o Conrado dá dano quando a criatura morre também. Tá? Então, a gente consegue fazer, drenar a vida inteira com o Mestre das Marionetes e Nindeth Mantle. O Mestre das Marionetes, especificamente, e o Aprendiz da Marionete, ele também servem, como a gente falou, se você estiver fazendo combo de Mir Retriever. Porque eles dão dano quando o artefato vai para o cemitério. Então eles também servem, fazem função de Conrado no caso desse combo. Tá? Aprendiz de Marionete é a mesma coisa. Ele fabrica um, a gente vai fazer o servo, sacrifica o servo para o altar, o Marionete vai dar um de dano em todo mundo, sacrificam o Marionete, Nindeth Mantle vai trigar, paga 4 manas, volta ao Aprendiz de Marionete. E vai fazer loop infinito. Por que a gente falou que o KCI também é redundância nesse caso, se o Aprendiz de Marionete e o Marionette Master são criatura? One Coil Engine e Mir Battlesphere. Exatamente. Com esses dois aqui, a gente consegue fazer ficha infinita e tem trigger de morte infinito. E aí, nesse caso, a gente precisaria Conrado, Aprendiz de Marionete ou Marionette Master para dar o dano que a gente quer.
Qualquer um dos casos, a gente vai fazer ficha infinita. Com Ah, o Wormcoil, beleza, não tenho nenhum desses em campo, mas eu tenho o Tezzeret lá que dá dano igual o número de artefatos. artefatos, Você faz exatamente. ficha de criatura artefato infinita e vai lá e mata. Então, acabou. Mais dois do Tezzeret leva todo mundo. Foda-se. Exatamente. Uhum. E aí é importante a gente ressaltar que Mir Battlesphere é fácil, tá? Ele entra, faz 4 Mir, sacrifica um Mir KCI ou altar, sacrifica a Mir Battlesphere, paga 4 manas do Nindeth Mantle, volta pro campo, a gente faz mais Mir. Fácil. O Wormcoil aqui, ele tem um segredo, tá? Deixa eu deixar o Nindeth Mantle aqui. O Vorm aqui, ele tem um segredo. Por quê? A habilidade do Vorm de criar ficha só triga na morte. E aí eu quis mostrar assim, porque a gente vai ter que trabalhar com pilha agora, tá? Por quê? Quando a gente sacrificar o Vorm pro altar ou pro KCI, vai subir o trigger do Nindeth Mantle na pilha, de falando assim, ou você quer pagar 4 manas, mas porque o trigger do KCI é do Nindeth Mantle é um trigger de morte, mas o trigger do Vorm também é um trigger de morte. Eles vão ir ao mesmo tempo na pilha. E aí, nessa hora, como é que vai funcionar? Nós vamos escolher a ordem da pilha. Então, a ordem vai ficar... A gente vai colocar... Vai entrar primeiro na pilha o trigger do Nindeth Mantle e vai entrar depois, por cima, o trigger do Vorm. E aí a gente lembra, a pilha resolve de cima para baixo. Isso quer dizer o quê? Vai resolver o trigger do Vorm primeiro, criando as 3 fichas que o Vorm cria. Duas. Né? Criando as 2 fichas que o Vorm cria. Quando voltar para a habilidade do... Quando chegar a vez da habilidade do Nindeth Mantle na pilha, toda vez que tem alguma coisa na pilha, abre rodada de prioridade. Nesse caso, a prioridade é sempre nossa primeiro. Então, o que a gente vai fazer? Sacrifica uma das fichas que o Vorm criou para o altar de Ashnod para gerar mais 4 manas para poder pagar a habilidade do Nindeth Mantle e voltar o Vorm. Tá? Você só vai precisar prestar atenção na parte de regra da coisa, mas ele vai funcionar a mesma coisa que funcionaria funciona com... a mesma coisa, mas ele é um pouco mais complicado. Por isso que eu fiz questão de mostrar desse jeito. Deixa eu voltar para o normal agora, para a gente conseguir trocar uma ideia agora um pouco mais... Vamos voltar aqui para eles poderem ver direitinho. Então, assim, esse é um deck, e a gente tem, como a gente falou, o deck tem tutor, o deck tem bastante tutor, tem bastante fonte de draw, tem forma de controle, tem bastante redutor de custo. Redutor de custo. O nosso comandante filtra o deck também. Então, o deck tem 2 combos, mas os 2 combos têm redundância para eles, com várias cartas. Então, e são combos efetivos de fazer, e fáceis de fazer e sinérgicos com o que o deck quer fazer. Sim. Suei para falar desse. Esse aí, mas, meu, suamos pra montar ele também, que não foi tão fácil assim. Queria dizer uma coisa pro Hilton, que eu não posso dizer, né, no vídeo. Mas ele é safado. Meu Deus, mano, o Hilton queria mandar ele... Catar coquinho na ladeira. Nossa, sim. Gente, Meu só Deus pra do céu. efeito de... Pra vocês terem uma ideia. O vídeo tá mais ou menos com uns 40 minutos. Pra gente montar esse deck, a gente ficou quase 1 hora, mas tudo bem. Mais de uma hora para montar o Ficou deck. mais de 1 hora pra poder acertar esse deck. Só pra vocês terem uma ideia do quão complexo foi a gente pensar em tudo. Foi. Mas o deck ficou bem legal. Eu tenho certeza que o Hilton vai gostar do que a gente fez e ele não... eu tenho certeza que ele não tá esperando isso. Não. Inclusive, caralho, eu sempre falo isso, mas esse é um dos decks que eu montaria. Eu já não montaria. Eu Não tenho é o meu quase estilo todas de as jogo. cartas. Eu acho que eu tenho todas as cartas desse deck. Tirando alguns feitiços que o Hilton tem, eu tenho tudo do deck, basicamente. Você só não deve ter a April. Não, eu não tenho a April, não tenho a Matoya e não tenho o Golbis. São as cartas O mais resto- novas. eu não tenho o One with the Machine, Reverse Engineering e nem o Beseech the Queen.
Eu Eu preciso tenho ter no tenho Queen, eu 6 tenho. cartas do deck. O resto eu tenho literalmente tudo. Literalmente tudo. Não, KCI eu não tenho, porque KCI é caro. Não tenho 7 cartas no deck. O resto eu tenho tudo. Dá pra montar pra caralho, mas não vou desmontar minha breia. Que faz basicamente a mesma coisa. O win condition principal da minha breia é Nindeth Mantle com Marionette Master. Então, é o mesmo deck. Exato. Talvez eu coloque só o Golbis no meio do deck. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham Caralho. gostado. Pra quem ficou até aqui, comenta aí embaixo. Nin Death Mental. Caralho, que difícil. Comenta artefato. Artefato, vai. Quem ficou até Nindeth agora, Mantle. comenta artefato aí pra gente saber que você assistiu até o final. Não esquecendo de Nossa, curtir, compartilhar, ativar o sininho. Isso é muito importante, ajuda o YouTube a entregar exatamente. nossos vídeos pra mais gente também. Se vocês quiserem que a gente faça um deck velho no deck de vocês, na legenda desse vídeo tem o link para o grupo do deck velho no WhatsApp. É só entrar lá e aí você manda link da lista do deck, nome do comandante e a estratégia do deck. Tá? Quanto mais claro vocês forem na estratégia, melhor. Não O façam que Hilton, nem o dessa Hilton. vez, é porque o Hilton ele já é um amigo nosso, ele foi um dos nossos primeiros seguidores. E ele falou que ele mandou a descrição até de sem vergonhice para dar trabalho pra gente. Mas manda com a estratégia do deck, o nome do comandante e a lista do deck que a gente faz deck velho para vocês. Fechou? Otávio, mais uma vez, muito obrigado por estar nessa empreitada comigo nesse vídeo. É isso aí, é Esse nóis. deu trabalho. Caverna, satisfação por vocês terem chegado até aqui. Beijinhos. É nóis. Tchau, tchau.